pessoal, vocês viram que a música está num outro videozinho, que vocês vão acessar o link. E eu quero explicar para vocês um pouquinho da matéria sobre a Reforma Protestante, ou como está no livro, Reforma Religiosa, através da musiquinha. Vamos lá? A primeira parte. Vamos conhecer a mudança na história que Lutero fez. Lutero, quem foi Lutero? Martinho Lutero, ele foi um monge alemão que também era professor universitário. E ele marcou a história da Reforma Protestante porque ele começa, estudando a Bíblia, a saber uma série de coisas que a igreja praticava, uma série de erros que a igreja pregava. Que igreja? Estamos falando da Igreja Católica Medieval. A igreja tinha uma série de dogmas, ou seja, de tradições, de ensinamentos, que não condiziam com aquilo que Lutero estava estudando na Bíblia. Então ele decide enfrentar a igreja. Como? Aí vem a segunda parte. Lá na Alemanha, na porta da igreja, as teses deu vez. Teses. O que são teses? Martinho Lutero vivia na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e lá, na porta da catedral da igreja de Wittenberg, ele colou as 95 teses. As 95 teses foram 95 ideias contrárias a tudo aquilo que a Igreja Católica medieval pregava. Um exemplo, Lutero, ele prega contra as indulgências. Uma das 95 teses dizia: assim que a moeda é lançada na caixa, a alma voa do purgatório, a igreja está errada quanto a isso. Então ele confrontava as ideias da igreja. Isso foram as 95 teses, isso foi chocante. Por quê? Porque assim que a igreja descobre isso, a igreja se revolta contra Lutero. A próxima parte. Lutero era monge, a verdade, indulgências não lhe agradou. Indulgências, o que era? A indulgência era o perdão dos pecados. A igreja vendia o perdão dos pecados. A pessoa pecava e aí a igreja vendia esse perdão. Então, nesse caso, quem não tinha dinheiro, não podia pagar pelo perdão. Lutero confronta isso, porque ele se baseia em um versículo da Bíblia que está lá em Romanos, que fala: o justo viverá pela fé. Então, o que ele dizia? O que salva o homem não são as obras, não é o que ele vai pagar, mas é a fé em Jesus. E aí Lutero começa, então, a lutar contra todos aqueles ensinamentos que eram pregados pela igreja, né? E a indulgência era essa principal prática que ele combatia. Aí a próxima parte. Rompeu com a igreja, que na mesma hora lhe excomungou. É lógico que a igreja não ia ficar satisfeita vendo Lutero combater aquilo que ela pregava. Então a igreja excomungou Lutero. Excomungar é tirar do meio da igreja, né? É excluir. E nessa época, na Idade Média, a excomunhão era uma coisa muito grave, porque a pessoa ficava praticamente desprezada. Mas Lutero não se... A próxima parte. Calvino fez lá na Suíça a reforma pregando a livre predestinação. João Calvino, ele foi um seguidor das ideias de Lutero e ele fez a reforma protestante na Suíça, com base naquilo que Lutero ensinou, né, nas pregações de Martinho Lutero. Mas uma das coisas que Calvino ele se destacou foi a predestinação. A predestinação é uma teoria que diz que desde o ventre materno o homem está destinado, ou seja, o destino do ser humano está traçado ao céu ou ao inferno. Isso não depende da vontade humana, mas sim da vontade de Deus. E Calvino pregou, então, a predestinação. E o próximo aqui, e o rei inglês Henrique VIII, o anglicanismo criou visando a separação. Então, Lutero fez a reforma na Alemanha, Calvino na Suíça e na Inglaterra, o rei inglês Henrique VIII. Esse rei, ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão e ele queria filhos, ela não podia dar a ele filhos. Então, ele quis se separar. Mas a Igreja Católica não aceitava a separação. Então, o que ele faz? Ele
adere a uma nova ideologia, uma nova doutrina religiosa, cria então a igreja anglicana na Inglaterra, se separa da esposa dele, Catarina de Aragão, e se casa com uma outra mulher chamada Ana Bolena. Então, o protestantismo na Inglaterra começou com o inglês Henrique VIII, né, o rei da Inglaterra. Próxima. Aí veio a Contra-Reforma, pois a igreja não admitiu perder o seu poder. Bom, a reforma protestante, ela vai se alastrando em vários países da Europa. É natural que a igreja católica romana, ela não aceitasse isso, como não aceitou. Então a igreja reage fazendo a Contra-Reforma. O que foi isso? A igreja começa a consertar aquilo que estava errado, né? A corrupção no meio da liderança. Havia, por exemplo, um papa que criou a venda de indulgências para construir uma grande catedral. E essas coisas, essa corrupção no meio dos padres também, essas coisas elas vão sendo corrigidas com a Contra-Reforma. Mas também eles começam a queimar uma série de livros, né, que eram considerados livros proibidos, porque levavam à reforma, chamado Index. E a igreja também ativa uma coisa chamada Tribunal da Inquisição. As pessoas que tinham aderido às ideias protestantes eram presas, eram levadas aos tribunais, e se não negassem aquilo que estavam praticando, elas eram torturadas e até queimadas vivas na fogueira. Então, aí veio a Contra-Reforma, pois a igreja não admitiu perder o seu poder, queimou livros, a queima de livros, né? O Index. Queimou livros, perseguiu muitos, com a Inquisição logo a fogueira mandou acender. Laia, 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 laia. E essa música então, né, essa é a explicação da música, que é uma parte da explicação da Reforma Protestante, ou Reforma Religiosa, ok? Um beijo, saudade de vocês.